Salve, gente! Hoje a Voz de Sagrado do Canlaió tem a honra de receber Anderson de Baru, nosso irmãozinho, nesse mês de Xangô, que todo mundo festeja Xangô, e mais um dignitário do candomblé, um filho do grande rei de Oió. Por favor, se apresenta, meu irmão, fica à vontade, somos todos ouvidos. Boa tarde a todos, a benção indistintamente, a benção ao Pejigã Marcos, aqui presente nesse momento. A benção. Tá? Me chamo Anderson Mateus, né? O meu codinome dentro do candomblé, a maioria das pessoas, minha mãe e o povo de Axé me chama de Baru, né? Fui iniciado em 27/7/2000, né? Ontem eu fiz 23 anos de iniciado com obrigação paga, tá? Sou pertencente a um axé que chama-se Lê Axé Tomibocum, que é de Salvador, Bahia, no bairro Tancredo Neves, vulgo Beiru, tá? E a minha casa de santo é em Santa Teresa, né? Chama-se Ilê Axé Obacancanfô e Algunté. Olha, rapaz, mais um irmão do Axé Beiru chegando aqui no nossa Voz Sagrada do Canlaió. Anderson, veja bem, que mês lindo, né? Que coisa bonita, nós estávamos festejando, a maioria das casas festejando o Xangô. Como é a sua visão na sua casa com relação ao mês de julho e essas festas, sucessivas festas para Xangô? Como é que se procede lá na nossa casa? Meu mais velho, assim, para mim é muito importante, né? Nós que cultuamos os elementos da natureza, então para nós Xangô é o fogo da vida, é o fogo que aquece, é o fogo do amor, né? Então é muito importante ser cultuado, sim, e prestigiado, né, nessas datas que são comparativas, porque não existe um mês específico, mas foi consagrado esse mês devido ao sincretismo que os povos antigos adquiriram dos povos que aqui estavam antes, que eram os europeus. Então esse sincretismo é importante. Mas Xangô, acho que em todo o tempo ele é louvado, né? Até porque a gente canta sempre no xirê, então o rei está sempre presente na vida da gente. Somos até suspeitos a ficar falando assim, né? Exatamente. E parabéns, né? por essa emoção que eu quero que vocês estejam vendo. A emoção é nítida quando fala do nosso pai, né? E veja bem, Axé Beiru é respeitadíssimo, uma história ao longo de anos e anos e anos, né? Finado do senhor Rufino, que sequer não podemos nem falar de finado porque é presente. Nós somos do candomblé e temos que reconhecer, né, a permanência dessas autoridades eclesiásticas em nosso meio. Como você me diz lá, Bahia, Rio de Janeiro, é um segmento real do Bahia com o Rio de Janeiro? Olha, assim, eu sou suspeito de falar de algumas coisas sobre o meu axé, né? Até porque eu sou muito fã do Ilê Axé Tomibocum, porque eu acho que a gente não escolhe, a gente é escolhido. Eu tive N oportunidades de trocar de águas, de ir para outro axé, mas eu sempre busquei a minha ancestralidade, né? Quando eu fui iniciado pelo uma Ialorixá, que é do Axé Beiru. Então, depois que se passou o tempo e a minha maturidade de santo, eu fui buscar o meu axé propriamente dito, né? Porque Rio de Janeiro é Rio de Janeiro e Salvador é Salvador. Então eu peguei um aviãozinho e fui para lá procurar o meu axé. Porque muitas pessoas diziam, o Axé Tomibocum acabou, não existe mais, lá não tem nada. Muitos boatos se houveram. Porém, eu fui buscar isso. E chegando lá, eu encontrei o Tomibocum. Não na estrutura que o Tomibocum era, porque certo, acredito eu que o Tomibocum era um dos axés mais grandes, estou falando de área física, era muito gigante mesmo, tá? Só no Tomibocum eram 12 quartos para hóspedes. Olha, que bacana. 12 quartos. Meu avô devia ter uns 16 a 18 empregados. Então era uma fazenda, era muito grande. A estatueta de Xangô eram de 3 metros. Era uma coisa ostentosa para a época, porque ele gostava de fazer diferenciado. Era um cara que se dedicava muito ao sagrado. Então, assim, a raiz é uma raiz que ela é misteriosa, porque tem uma coligação com a parte ameríndia, né, que são dos índios,
Certo. Não que seja um candomblé de caboclo, tá, meu irmão? Mas é uma ligação com o caboclo. Claro. Tá? Porque seu Miguel Arcanjo, que era o pai dele, tinha essa influência. Então o candomblé, na verdade, era um candomblé tapuia, que hoje é um candomblé extinto. Hoje não se faz candomblé tapuia. A gente tem algumas coisas que a gente trouxe do candomblé tapuia e é guardado nosso, mas não tem mais. Fulano de tal, se eu falar assim que eu ouvi 3 pessoas cantarem alguma coisa sobre o candomblé tapuia, eu vou estar mentindo, porque isso se adormeceu de uma tal forma que hoje a única pessoa que me passou isso, né, foi a minha mãe, que é filha carnal do seu Manuel Rufino de Souza. Perfeitamente. Entendeu? Então, assim, o candomblé, ele foi se desmistificando. Muitas histórias foram contadas. Até porque os filhos carnais de seu Manuel Rufino não foram feitos dentro do Tomi Bocum. Interessante. Não. Meu tio Antônio foi feito na casa de Álvaro Pergrande. E as 3 filhas, Nicinha, Dilce e Nadivalda, que é minha mãe, foram feitas em Mãe Nazaré Escolácia, que é a mãe menininha do Cantoá, porque seu Manuel Rufino era muito amigo dela. Então elas foram feitas lá, elas não foram feitas no Tomi Bocum. Mas minha mãe ficou como guardiã de Oxum. Foi feita lá, mas viveu a vida inteira para retorna para retomar a responsabilidade, para tomar a responsabilidade de cuidar de Oxum. E hoje minha mãe está com 74 anos, ela continua cultuando Oxum. Todo dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, a gente está lá fazendo nossos rituais para essa grande ancestral que é a nossa rainha, que é o Oxum. E aqui no Rio de Janeiro, nós ainda temos algum resíduo através do irmão Baru do candomblé tapuia? Tem. Na minha casa tem algumas cantigas, não só na minha casa, quando meu tio também, Wagner, que é na Rua do Café, né? Que ele é filho de Dilma, que também era muito falada no passado. Quem conhece sabe que é de Dilma. Era uma pessoa assim excepcional dentro do candomblé. Era o braço direito, né, de Manuel Rufino de Souza. Então houve uma grande confraria ali. Porque eu vou te contar, Dilma era sobrinha de Maria Neném, foi criada por Maria Neném. Então houve toda essa junção do candomblé ameríndio, candomblé tapuia com Kikongo, e aí o Cantoá ajudou porque era muito amigo de meu avô. Então houve todo houve uma conversa. Exatamente. Então houve todo aquele agregamento, aquele abraçar que antigamente acontecia e hoje não acontece mais. Lamentavelmente. Então, essa amálgama realmente ela está um pouco... Entendeu? Então é assim que foi fundido o Ilê Axé Tomi Bocum. Muitos falam, mas é candomblé de Angola, é candomblé queto, candomblé... Não tem nada. Uma coisa a ver com a outra. Entendeu? Manuel Rufino era um homem inteligente para a época dele. Então, pelo conhecimento que ele tinha e a experiência que ele adquiriu, ele tanto fazia um muzenza como ele fazia um iaô. Só que não fazia junto. Ele fazia diferente. Certo. Quando saía a Jaueni e Caô. Quando saía a Muzenza, era a Muzenza. Mas ele tinha os inquices, os encantados, e tinha os orixás. Mas isso não quer dizer que era embolado. É que o candomblé, ele era uma junção de coisas. Hoje não existe mais isso. Existe, mas as pessoas se negam a falar que existe. E sim, eu não te interrompendo, mas já colocando, o candomblé sempre foi um foco de resistência, né? Sim. Nós, quando eu ouso me incluir nesse nós, porque diante da importância dos nossos antepassados, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas... Quem somos nós na fila do pão? Perfeitamente. Mas estamos aqui. Sim. Mas estamos aqui precisando. E esse foco de resistência, historicamente, isso é comprovado em tudo. O que você relata parece que nós estamos folheando alguns livros seríssimos de candomblé, né? Dessa questão do conhecimento, das questões autóctones do candomblé, das fontes primárias, né? E por falar em fontes primárias do candomblé, já vi
que a senhora, sua zeladora, né, que o orixá e o vodum a ela dê sempre longa vida e saúde, mas sob a produção, aqui já me falou que existem umas outras fontes primárias aqui no estado do Rio de Janeiro. E você poderia dizer sobre isso? Minha tia Adeneri, que tem um belíssimo candomblé, faz um belo trabalho também. É o que eu estou falando, eu não sou de muitas casas, mas assim, eu conheço os meus parentes de santo. Nós temos que falar sobre eles. Mas o que eu estou falando, eu não vou. Meu tio Walter faleceu, que era o Walter do Oxóssi. Ele já se foi também. Então, quer dizer, falecido crioulo de Nanã, também era meu tio. Então, são pessoas que eles já se foram. Eu não frequentei a casa dos mesmos para saber se eles cantavam o que era cantado no passado. Até porque o candomblé queto se diferencia do candomblé Angola. E o candomblé tapuia se diferencia de todos os candomblés, né? Porque é uma ramificação única. Aquilo acabou. Então, assim, existem cantigas, eu não posso cantá-las, mas que só a nossa nação tem, assim como o bate-folha, assim como o tumba jussara. Você tem o seu hino, tem a sua cantiga que só a sua casa sabe que aquilo pertence a você. Entendo perfeitamente. Todo mundo canta, eu sou neto, eu sou filho de Massanganga de Cari, olha, isso todo mundo sabe. E as outras? Porque isso é uma sequência de cantigas relacionadas à nossa raiz. Perfeito. Entendeu? Então é uma sequência. Essa não é nem a primeira, essa já é a terceira. Interessante. Eu tive a oportunidade de estar várias vezes com o crioulo de Naná, né? E a quem eu rendo as minhas homenagens, não por ter falecido. Não, foi um grande babalorixá. Que foi um grande babalorixá e deve estar com muita responsabilidade daqui a uns tempos. Com certeza. E eu pude chamá-lo de amigo, de irmão, né? Uma pessoa que realmente faz parte, né, desse contexto do estado do Rio de Janeiro. E outras pessoas de fora do seu axé? Teve mais alguém que influenciou no seu conhecimento? Sim. Então, vamos lá. Casa-mãe, né? Eu fui iniciado, não posso negar onde eu fui iniciado. Fui nascido numa casa, chama-se Ilê-Axé Oiá Massaberu, Jardim Catarina Velha, Rua Urucuia 35, lote 12, né? Eu fui iniciado ali. Na minha obrigação de 3 anos eu tive um pequeno desentendimento. Sim, isso é normal. Isso é normal. Fui para minha casa, minha mãe pequena me assumiu, né? Porque achou ou interagiu achando que eu estava certo nas minhas conclusões e ela me abraçou. E aí eu comecei a formatar a minha casa, porque antes era uma casa de umbanda, eu já tocava porque o meu avô carnal era iniciado no candomblé de Quito, feito pelo Oxalá Lufã, né? E tinha uma cadeira no Engenho Velho. Só que, decorrer da minha vida, eu não queria saber daquilo. Trata-se de uma dinastia, né, rapaz? Exatamente. Então, assim, a minha mãe era responsável e herdeira dessa cadeira. Só que minha mãe não quis o comprometimento. Minha mãe era de Amonjá Sabá. Só que, pelas desavenças, a teimosia dela não quis, até já se foi já há muito tempo. Né? Minha mãe morreu, devia ter uns 53 anos. Uma menina? É, uma menina. E assim foi. Quando meu avô faleceu, eu tinha 7 anos de idade. E aí ficou naquela, você vai assumir, 7 anos não dá, eu assumi com 14. 14 anos eu assumi aquela responsabilidade, entre vamos pro Salgueiro, vamos pro samba, vamos para aquilo, e a entidade pegava. Porque 14 anos é 14 anos. Meu irmão, São eu quero 14 curtir anos, a vida, eu não quero saber de santo. Eu tomava aqueles pau, acordava na rua, eu estava namorando com a garotinha, daqui a pouco a garotinha no outro dia falava, não quero mais ficar contigo, você começou a falar grosso, falar opção de coisa, e eu não quero, e isso foi bloqueando a minha vida. Então eu falei, eu tenho que buscar alguma coisa de alguma forma. Eu já sabia que eu seria do espiritismo, mas eu queria renegar isso, porque era uma coisa que para mim era misteriosa. E aonde eu fui parar o meu 2º grau? Barão de Ubá, Colégio Estadual Paulo de Fronten, do lado da cabana do Pai Jerônimo. Sim, já. Porra, bati o atabaque lá, eu virava com o santo dentro da escola, bicho, dava consulta para os outros. Olha que coisa.
Eu falava, meu Deus, isso não é legal. E, enfim, até eu me descobrir. A mediunidade era exatamente. Dele, né? Aí eu fui no Ramatiz, fui no Reiki, eu fui no Seixonoê, eu fui na Igreja Batista, presbítera, fui em tudo quanto é lugar, para me poder saber e me encontrar de alguma forma. Eu falei, nenhum desses lugares eu me encontrei. Aí eu comecei a namorar uma menina e ela era de um centro. E aí eu comecei a frequentar esses centros. E um dia, um belo dia de noite, era umas 11 e pouca, eu estava indo para Macumba, aí era a gira de Exu. Aí seu Tranca-Rua estava lá em terra falando, bababá, e eu lá parado, olhando aquilo ali. E aí começou a cantar. Daqui a pouco, meu irmão, ele cantou um negócio estranho lá. Eu comecei a girar e dar com a cabeça para lá, dar a cabeça para lá. E o pessoal dá a cabeça. Eu falei, a cabeça está aqui, é só tirar, filho, que eu não sei o que é. Entendeu? E foi assim que aconteceu. E dali para frente eu fui desenvolvendo a mediunidade. Mas com a sede de conhecimento, é uma coisa que sempre está no filho de Xangô. O filho de Xangô, ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Ele quer saber o que tem dentro do microfone e dentro do cabo do microfone. E assim foi o que aconteceu. Então passou um período, eu não sei se o senhor conheceu o falecido Torodê, que era do MEA, que ele começou a ministrar os cursos de oráculo, de jogo de búzio. E aí eu fui aprender a jogar búzio. Porra, legal, vamos lá. E fiquei com ele um período aprendendo a jogar búzio. Não satisfeito, a gente começou a pensar em coisas melhores, a minha cabeça, eu e a minha cabeça. Falei, pô, tem que aprender Yorubá, porque eles falam uma opção de que esse cara tá me xingando, eu não sei o que esse cara tá falando. E aí comecei a fazer o curso com o professor Beniste. E aí, irmão, professor Beniste, eu comecei a fazer o curso dele no ICAPRA, que era lá na Pavuna. Sim, claro. Aí fiquei lá mais ou menos uns 3 anos com o professor, criei uma amizade, levava cajá pro velho, brincava com ele, aí autografava os livros, a gente conversava, até hoje eu troco ideia com ele. E aí Palmira também estava na época, aí vamos fazer curso de folha. Aí eu comecei a pegar folha com Palmira, mas tinha uma grande amiga minha, que faleceu também, chamava-se Yara da Oxum, minha tia. E o Bajigan aí me deu uma fita cassete de Saçanha. Ó, você vai cantar essas folhas, assim, 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 e eu vou te dar até onde dá. Falei, obrigado. E assim eu ganhei aquela folha, até eu fico arrepiado. Ailton era um cara excepcional, de uma humildade gigantesca, chegava lá, tratava todo mundo bem. Cara, uma assim, simpatia. Então, é o que eu estou falando. Então, isso é muito gratificante para mim. Eu ter aprendido alguma coisa com esses abás que hoje não estão mais aqui, mas estão em espiritualidade. Certamente. Você está entendendo? E aí, no final, eu falei, cara, um dia alguém da minha casa vai morrer e eu preciso saber sobre os ritos fúnebres. E aí eu liguei, despretensiosamente, mas... Alô? Quem atendeu foi minha mãe Eni. Pois não, eu falei, eu queria fazer um curso. Ela, olha, a partir do mês que vem, Bambala vai administrar um curso de axixê. Vai ser todos os sábados e domingos. Falei, estou dentro. Foi a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, quarta semana, eu já estava ficando íntimo, aí ela já fazia bolo com café. Ele, ô Eni, já está até fazendo bolo para ele, Eni. E assim foi, e ficou aquela amizade. Eu virei amigo. Então, ó, vai ter uma xexê tal, quer ir comigo? Vamos. Ah, dá para ir? Vamos. E foi assim que eu fui agregando os meus conceitos. Eu não falo que eu tenho um conceito do meu axé Tomi Bokun. Eu tenho um conceito geral do candomblé, dos abás que são antigos e que contribuíram imensamente para o candomblé. E aí Anderson, faz eu chegar a uma pergunta, porque... Falaste de pessoas maravilhosas. Zé Beniste, porque eu nuto um profundo respeito. Gambambala, Bajigan Ailton, que é meu parente, né? Nós somos ambos netos do saudoso Jorge Amanjá, né? E você não fugiu do candomblé para outras informações. Você agregou informações seríssimas de pessoas muito sérias e dentro de um conhecimento e de uma seriedade
Parabéns. E você, meu irmão, acabou de falar de fontes primárias maravilhosas, né? São pessoas por quem todos nós aqui no Rio de Janeiro nutrimos, antes de qualquer coisa, um profundo respeito, né? Um respeito pela trajetória desses homens, dessas senhoras, e pela capacidade também, pela inteligência, né? Pelo nível de informação que eles detinham, e alguns aqui hoje ainda detêm, graças a Deus, ainda estão aqui conosco, né? Isso nos dá segurança, né? Saber que nós temos pessoas ainda com aquele cabedal de conhecimento. Mas estamos em 2022, e 2022 nós temos uma coisinha chamada internet, né? Eu entendo, eu não posso falar mal da internet. Hoje no nosso programa, o Canlaió, a voz do sagrado Canlaió, está na internet, YouTube, né? Fazendo um trabalho que já começa a ter uma identidade. Mas para o candomblé, os pontos positivos e os pontos negativos dessa globalização, não é isso? Por favor, fica à vontade. Vamos lá, meu querido irmão Marcos, eu vou falar os pontos positivos, né? A gente tem a comunicação, Exu é um movimento, né? Então ele se faz presente em tudo que se movimenta, os meios de comunicações, né? A fala, o ato de andar, de circular, de interagir. Esse é o ponto positivo que eu acho que seja. Agora, o ponto negativo é o excesso de informação, o excesso de demonstração de coisas, né? O sagrado se torna banal, né? Todo mundo tem uma visão que muitas das vezes não é a visão da realidade. Eu acho que candomblé, ele é oralidade e não o pai de santo do Google, que se vai lá e busca uma planta, busca uma erva. É o meu ponto de vista. Eu procuro fazer as coisas que os meus abás me ensinaram, e não o que está no YouTube, ou o que o fulano falou, o que ciclano falou. Eu acho que não é legal. É o meu ponto de vista, mas eu vejo a modernidade uma coisa um pouco desorganizada, meio assoberbado demais, meio fugindo do contexto. São coisas mirabolantes, que às vezes uma pessoa leiga, que não tem um conhecimento, ela acaba adentrando dentro de uma situação que ela não sabe o que está fazendo, e isso é ruim para a religião. É o meu ponto de vista, tá? Isso não quer dizer que eu seja o dono da verdade ou da razão, mas para mim esse é o ponto negativo, né, de toda essa internet, de todas essas postagens. Eu acho bonito o cara postar o santo lá, eu acho bonito o cara postar o xirê, a tradução do xirê, eu acho muito legal, mas tem outras coisas que são desnecessárias e que acabam fazendo com que a nossa religião ela fique mal vista e mal falada. É os excessos, só isso. Se fosse moderado, eu acho que seria até mais plausível. É o meu ponto de vista, tá? Entendo. Então, eu comungo da mesma opinião que você. Porém, eu acho que a internet, essa colaboração dela tem que ser uma colaboração vigiada. Queria que você tenha falado a mesma coisa, né? Sim. Aquela coisa vigiada. Exatamente, eu acho que você tem a sua origem. Sob pena de nós perdermos a nossa identidade. Exatamente. Né? E eu ouvi de alguns abás, né, que eu não vou citar aqui para não... Até porque você já falou de pessoas maravilhosas, que o candomblé está pronto. O candomblé já está pronto há muito tempo, né? E eu acho que eu concordo que o candomblé esteja pronto. Qual é a sua posição com relação à sua casa? Porque eu entendo a casa como um microcosmo, né? Cada casa é um microcosmo, cada casa tem a sua identidade, e o candomblé, o grande cosmo onde agrega todos esses conhecimentos,
cosmologia, cosmogonia da coisa, né? Perfeito, você entendeu? cria uma atmosfera dentro da sua casa. E o seu candomblé está pronto? O meu candomblé está pronto, né? Foi formado pelos meus mais antigos. Sim. E assim, é personalidade formada. O que Xangô determinou, ficou determinado. Não pode chegar uma pessoa que chegou depois e dizer que Xangô errou, porque Xangô é único, é um orixá. E se ele tem aquela responsabilidade, ele assume o papel daquele Ilê Axé, a casa já está formada, é daquela forma. Se ele fala que é Orobô, que é Aridã, que é Obi, eu vou ter que respeitar isso. Eu não posso, o cara vem lá do não sei da onde e fala, não pode ser assim não, porque lá do outro lado é assim. Lá do outro lado é uma forma peculiar de ser, e desse lado é uma outra forma. Até porque o que a gente conversou no começo, foram várias etnias que vieram de lá para cá. Certo. Então, eles implantaram a cultura dele aqui e foi adaptada aos nossos meios, né? Então a gente sabe que muita coisa que hoje é trazida de África não existia. 1950, 1960, né? E o candomblé não deixou de existir. O inquice, o vodum, o muquixa, o orixá, ele sempre nasceu da mesma forma esplêndida que é. Perfeitamente. Porque até eu acredito na essência da coisa. Eu acredito muito no orô, na reza, do que propriamente dito nos elementos. Sei que você me entenda bem. Não que eu estou discriminando o Efum, o Ágio ou o Sum, mas eu estou falando... Perfeito, entendi. Ó-for. Exatamente. A força da palavra. Entendeu? É o candomblé. Tá me entendendo? Então é isso que eu acho. Então a minha casa é dessa forma. Eu professo dessa maneira. Filho de santo fala, meu pai é assim, assim, assado, eu vi no YouTube. Meu irmão, esquece. Se você quer seguir o YouTube, você vai ficar com o YouTube, porque aqui em casa é assim. Ou você fica do jeito que tem que ser, ou você não fica. Porque foi assim que eu fui criado. Eu não tive regalia disso ou daquilo. Quando eu falava alguma coisa, eu era repreendido, justamente para hoje me tornar o ser que eu sou. Perfeitamente. Porque eu criei a minha personalidade. É o que eu estou falando, sou axé Tomi Bocum. Eu não posso ser diferente do Tomi Bocum. Mas porque no axé do fulano faz assim. Mas no axé do fulano é do fulano. O meu é o meu. O meu eu aprendi assim. Então eu não discrimino ninguém, mas eu acho que o segmento religioso ele tem que ser feito pelo seu ancestral, o seu abá, o cara que monta a sua cominheira, o cara que faz o seu chão, que faz os cantos da sua casa, que te dá as suas obrigações. Esse cara é que você tem que seguir, ou essa senhora, ou seria ele senhor. A sua fonte primária e acabou. E acabou. Primária e única, digamos assim. Exatamente. Eu sou de um ponto de partida que é muito interessante. Eu falo isso sempre com os meus filhos. Eu falo assim, uma criança só nasce uma vez. Você não sai do útero da sua mãe, entra de novo, sai de novo, entra de novo, sai de novo. Certo. Então você só nasce uma vez. Você nasce com a sua concepção humana de ser e com a sua consciência. E aquela mãe e pai te educa para que você seja daquela forma. Você pode até, mas você sabe que é assim. Uma suposição básica e simples. Qual é a cor do Ogum? Que é tradicional. É azul. A cor do Oxalá é branca. A cor de Xangô é vermelho. Então, quando descaracteriza, vou botar o Ogum de rosa, o Ogum de lilás, não pode, porque está descaracterizando. Agora, se você botar o Ogum de azul com verde, azul com branco, azul com amarelo, a cor predominante é a do Ogum. Então eu estou seguindo a tradição, mas mesmo assim dando uma escapada. Mas eu estou fazendo com que a tradição se mantenha, mesmo criando uma cor alternativa. O ruim é quando você tira toda a cor e faz a cor que você quiser, como se não existisse a cor natural daquilo. Isso grossamente falando. Não, é compreensível. E nós estamos verificando isso muito aí na nossa internet, né? Sim. As coisas estão um pouco, eu diria que em alguns momentos, raros são eles, graças ao Vodum, corrompe um pouco essas questões desses conhecimentos, algumas inovações, né? Ainda que nós não estejamos números clausos, né, enclausurado
pela nossa cultura, nós também não podemos também deixar isso tudo se deturpar chegar, porque a gente acaba perdendo a identidade, né? Que a gente contou e volta a repetir de novo. Hoje o candomblé, desculpa eu falar, mas é um candomblé pomposo. Não é o candomblé que a gente está acostumado, né? Em casa de santo, de você oferecer a matança, que é hoje, tem o buffet, é salgadinha, carnapé, é champanhe Chandon. Então são coisas que eu tô falando tá, meu velho? Eu sou um cara que eu vejo de uma forma e talvez as pessoas vejam de outra. Eu vejo o candomblé como uma coisa sagrada, né? O herã, a matança, ela é sagrada, porque o ofó saiu, você encantou aquilo de uma forma, né? E eu não trouxe o salgadinho lá do buffet para servir as pessoas, que é diferente. Não estou falando que eu sou contra, mas estou falando que o axé é um núcleo, como você falou, é um mundo fechado, e aquele mundo fechado é um mundo de axé. Eu não posso trazer o profano para o sagrado, eu tenho que manter o sagrado dentro do sagrado. Entendi. Será que o senhor me entende? Dessa forma. Entendo. Então eu vejo esse tipo de coisa. Hoje, muitas das vezes, o santo, coitado, ele não aparece. Quem aparece supostamente é aquele que está intitulado ali na cadeira. Ou, enfim, falta alguma coisa que no passado tinha e hoje ele se desprendeu, que é o ego. Hoje, o ego, ele tomou conta de todo mundo, sabe tudo, todo mundo é melhor do que todo mundo, e é uma coisa complexa. Mas é o que eu estou falando, não sou discriminativo. Cada um tem seu ponto de vista. O meu ponto de vista é tradição. Lá em casa come-se a matança, faz-se o bolo dentro de casa, a senzala dentro de casa, tudo é confeccionado ali. Se eu puder fazer a roupa do santo dentro de casa, eu faço. Porque eu estou comungando com o meu axé e com as pessoas do axé. Além disso, criando não só um vínculo espiritual, como um aprendizado do grupo dentro da minha casa de axé. Eu vou lá em Madureira comprar um mocão, uma senzala, um fio pronto, já foge do contexto. Mas é o que eu estou falando, cada um tem o seu ponto de vista. Sua forma de... né? Eu costumo dizer isso, que é um termo de luta, que é o old school, que se diz escola antiga. Então eu sou da escola antiga. Fulano de tal faz assim. Eu falo, isso aí é a casa dele, irmão, deixa ele lá e eu vou ficar aqui na minha escola antiga. Se você quiser ser da escola antiga, a gente vai continuar aqui. Se você não quiser, parabéns, vai para a escola moderna, que eu não discrimino, mas eu não acho que seja de um contexto de conteúdo como os antigos faziam. Desculpa eu falar, mas não, mas é importante. A minha realidade, o que eu vejo hoje em dia, né? A gente fala de antiguidade. O Iaô ficava 21 dias recolhido, 3 meses de resguardo, não podia ir na praia, não podia isso, não podia aquilo. Bom, lá em casa eu continuo fazendo dessa forma. É claro, o resguardo diminuiu um pouco, porque a gente sabe da probabilidade. A pessoa casada, ela ficar 3 meses dentro de um resguardo é complicado, ela não vai cumprir isso de uma forma plena, que é diferente de antigamente, todo mundo morava numa comunidade, era um EGB onde fulano morava aqui, fulano morava ali, vendia cocada. Hoje a pessoa tem uma outra vida social, então já é um pouco mais complexo. Mas é melhor você fazer 30 dias correto do que você fazer 3 meses a moda Bangu. Entendo. É o meu ponto de vista. Certo. Agora, fazer um Iaô é complexo. E hoje em dia, muitas das pessoas, elas não buscam esse conhecimento, elas não fazem a vontade do orixá, elas fazem a vontade própria. Né? Uma suposição, esse santo dá trabalho, não vamos fazer não, vamos fazer isso aqui que é mais simples. Hoje é assim que funciona. Eu estou falando para o senhor porque é assim que eu vejo as coisas. O cara, eu vou fazer esse santo, esse santo é complexo de fazer, vai dar muito trabalho, eu vou ter que buscar esse fundamento em tal lugar, e o cara não vai perder o tempo dele, ele não vai, ele bota no roncó aí, bota a quartinha, faz assim, com uma semana o cara está pronto. Pô, bicho, para encantar, para você fazer um neófito, adquirir a essência de axé e trazer aquilo, em 7 dias o cara tem que ser bom pra caramba. E nem os velhos não faziam assim, quanto mais os novos. Me desculpa a minha humilde opinião. Tá? Perfeito, e mas, aquela que nós comungamos. Infelizmente é o que eu acho. Isso não quer dizer que eu tenha razão, mas é o que eu estou falando. 21 dias é o período, não estou dizendo que é o correto, mas foi o que eu aprendi. Então lá em casa é 21 dias. Não tem negócio de 7, de 3, é 21, é 21. A matança é isso, o bori é assim, a gente vai comer assim, é feito dessa forma.
não vou mudar. Eu vou envelhecer, você vai fazer outra entrevista comigo, Se vai Deus na minha quiser, casa. que estejamos juntos. Enfim, você vai ver que o que eu estou falando é o que eu professo. Não tem mimimi, negócio de, o cara fala, não. Aí nego, porque é dessa forma. Eu aprendi o candomblé dessa forma. Eu, velho de santo, quando eu vou para casa de minha mãe, eu acordo de manhã e vou pegar água no poço e volto, carrego o balde de água, durmo no chão. E eu sou velho de santo, eu poderia dormir numa cama. Eu não durmo. Você está me entendendo? Quando meu abá está mais perto de mim, eu não fico na mesma altura que ele, porque é sinal de respeito. Né? Quando insiste muito, eu até fico. Eu fui na festa de Tata Sagemi, eu fiquei com vergonha, que ele falou, senta aqui. Eu falei, não, meu velho, eu vou sentar aqui do lado. Ele, não, você vai sentar aqui. Eu falei, tudo bem. Aí eu sentei, mas eu sentei porque é a minha referência, bicho. É assim, é os caras que eu me espelho, porque, desculpa eu falar, o futuro do candomblé é um tanto estranho devido ao que está acontecendo. Meio de comunicação, a modernidade. Então foi isso que nós tínhamos falado anteriormente. Exatamente. É usar Você tá como entendendo? ferramenta. Então assim, eu tenho assim pessoas que eu sou fã de carteirinha e são assim os caras que eu me espelho neles para me poder fazer aquilo que eu acho que é certo, né? Muitos já se foram, mas alguns estão aqui e não tenho vergonha de falar quais são eles, porque são pessoas que me influenciam mesmo. Claro, que é o Tata Sagemi, o Tata Gustavo, né? O Pai Bira de Xangô, tá? Que são assim, eu tenho como mestres, porque quando eu converso com eles, me passam sabedoria, e essa sabedoria eu passo para os meus filhos. Sabedoria que não falta, né? Você está entendendo? Pode ter certeza. Então isso é importante para mim, é adquirir a sabedoria do mais velho. Eu não vou buscar lá, eu tenho uma dúvida, falo, mãe, eu tô assim, assim, assim. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito interessante. Vocês com certeza conheceram o Farodê. Sim. Farodê, assim, eu conheci ele na época do Orkut. Eu era muito novo de santo e apareceu o meu primeiro abicu para fazer. E aí eu meio que perdido. Falei, eu conversava com ele, falava da namorada e tudo mais. Eu falei, pô, velho, tô com um abicu aqui, assim, assim. Ele liga para mim, me deu o telefone dele. Falou assim, Anderson, é assim, 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 vai cantar assim, vai fazer assim, vai rodar assim, não pode fazer assim, só vou te avisar uma coisa, uma das duas coisas você vai perder. Ou você vai perder o seu trabalho, ou você vai perder o seu relacionamento, porque alguma coisa você vai ter que sacrificar. E eu fiz o abicu. Hoje o garoto já está grande, o Farodê já faleceu, mas era uma amizade de conhecimento. Eu falava, velho, estou precisando da tua ajuda para isso. Ele chegava e falava. Então, assim, é muito gratificante para mim ter essas amizades que somaram para mim. Eu nunca tive porta fechada, porque eu sempre entrei de cabeça baixa e saí de cabeça baixa. Eu nunca, não. Porque, como você mesmo falou, quem sou eu na cereja do bolo? Sou o último depois de ninguém. Mas isso eu vou guardar para mim e eu falo para os meus filhos, esse fulano é importante. Tanto é que tem fotos de cada um. Quem é esse? Eu falei, esse é fulano, esse é falecido Valdemir, esse é falecido fulano, esse é falecido ciclano, esse é Beltrano, para eles terem uma referência de pessoas do candomblé que fizeram a diferença para o candomblé, que é o candomblé que raiz, a gente que nós não podemos deixar exatamente enfraquecer, né? Isso é um dos objetivos da Voz Sagrada Ocanlaió, sempre buscando agregar, sempre buscando homenagear os nossos mais velhos, nossos abás, né? E com isso tentar manter uma tradição, né? Que homenageando esses senhores e essas senhoras. Sim. E uma forma de homenagear esses senhores e uma senhora é trazer dignitários do candomblé do seu nível e do nível de tantos outros que aqui tiveram. Com certeza. O que me resta é agradecer a sua presença. A Voz Sagrada Ocanlaió o recebeu e sempre o receberá com todo respeito, carinho, tá? E admiração pelo seu trabalho. Muito obrigado, Anderson de Baru. Só vou te pedir uma gentileza, o endereço da sua casa de candomblé.
A minha casa de candomblé é na rua Cândido de Oliveira 362, Casa 3. É dado como bairro Rio Comprido, tá? A minha casa é perto de uma comunidade ou de várias comunidades, mas graças ao bom Deus e ao sagrado, eu tô lá há mais ou menos 35 anos. Olha que bacana. Então deixa um conselho para essa nossa rapaziada que está chegando agora no candomblé. É sempre importante um conselho. Olha, é aquele velho ditado: se conselho fosse bom não se dava, vendia, né? Mas mais humildade, mais respeito aos abás, né? As pessoas que vieram antes, as pessoas que fundaram o candomblé, que hoje é uma religião de uma estrutura muito grande, né? De pessoas assim inteligentes, porque antes nem eu dizia que o candomblé é de pessoas boas, não tem como. Pelo amor de Deus. Até porque o candomblé você não existe tem essa que... possibilidade, é nula. Exatamente. Mas é o que eu estou falando. Muitas pessoas, candomblé é coisa de ignorante. Hoje não. Hoje o candomblé é uma cultura, é uma coisa de um esplendor gigantesco, que pode ser aproveitado de várias vertentes, né? Psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, para vivência. Isso tudo agrega o candomblé. Então eu sou feliz por ser do candomblé e gostaria muito que vocês também se tornassem pessoas felizes dentro do candomblé. Axé. Axé.